Bem-vindos a mais um painel da Advocados Summit. Hoje vamos falar-lhe sobre fundos comunitários. Portugal vai receber uma soma sem precedentes em fundos europeus. Estamos a falar de qualquer coisa como 14 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, dinheiro a fundo perdido no âmbito do PRR, a qual pode acrescer mais 2,7 mil milhões de euros em empréstimos. Caso as empresas assim o necessitem para projetos de inovação ou de capitalização, há ainda a possibilidade de contrair mais 2,3 mil milhões de euros em empréstimos. Para além disso, a este montante sobram mais 24 mil milhões de euros no âmbito do Portugal 2030, o próximo quadro comunitário de apoio. E ainda, claro, aquilo que falta executar do Portugal 2020, que ainda está com uma taxa de execução neste momento de 60%. Para nos ajudar a navegar nestes milhões de euros, vamos ter connosco Catarina Pinto Correia, sócia da Vieira de Almeida, e José Gonçalo Regalado, diretor, coordenador de marketing de empresas e negócios do Millennium BCP. A ambos, muito obrigado pela vossa presença e por estarem aqui. Catarina, começava por si. Portugal vai conseguir executar tanto dinheiro num tão curto espaço de tempo? Olha, é um enorme desafio, é a pergunta que todos nos perguntamos a nós próprios, porque as exigências de execução são brutais, então no PRR são muitíssimo grandes, até porque, por exemplo, no PRR estão estabelecidas metas, por exemplo, anuais e determinadas milestones que têm que ser cumpridas, e se não forem cumpridas tem impacto na disponibilização dos fundos daí para a frente, por exemplo, a redução dos fundos, suspensão, etc. E, portanto, os timings são muito apertados, os projetos são imensos, o dinheiro é muito e quer-se aproveitar. A execução do PRR, com todos estes constrangimentos, ao mesmo tempo do terminar do programa quadro que temos agora em vigor até 2023 e com o início do novo programa quadro plurianual 21-27, vai ser um desafio enorme e, portanto, eu acho que a gestão vai ser muito apertada. Vai ser um desafio. Vê-se em algumas medidas que o Governo tem vindo a tomar muito recentemente para tentar acelerar a implementação de projetos, etc., de contratações, etc. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que vai ser um desafio para todos os stakeholders, ou seja, para o Governo, para as entidades públicas, para as entidades contratadas, para os assessores. Vai ser um desafio muito grande de antecipação e de efetivação de colocação do dinheiro no terreno. E acredita que efetivamente Bruxelas vai cumprir à risca a ameaça de não fazer novas transferências caso se falhe essas milestones? Ou estamos a falar apenas de um aviso em jeito de avisar a navegação, mas que depois tudo se negocia? Olha, é difícil de antecipar. Eu acho que depende muito do comportamento do Estado português, do comportamento das entidades públicas que vão ser responsáveis por implementar os projetos, do comportamento, ainda que não sejam atingidas determinadas milestones, do esforço do Estado português e das entidades. Eu acho que vai depender muito disso. É evidente que vai haver negociações constantes, parece-me a mim, nessas alturas, e por isso, mas é difícil antecipar do rigor da aplicação ou não. Agora, que o Governo português vai ter avisos, claro que sim, e que vai haver pressões dos vários países que vão ter os mesmos problemas, uns mais à frente, outros mais atrás, e isso vai seguramente ter bastante importância. Gonçalo, nós, pelos dados que temos conhecido até agora, nomeadamente no âmbito do Compete, percebemos que tem havido, de facto, alguns atrasos na execução. É verdade que os piores regionais são normalmente os que têm pior taxa de execução, bastante abaixo da média do Portugal 2020, mas daquilo que conhece das empresas que o contactam no banco para pedir ajuda para a utilização dos fundos, acredita que haverá capacidade para executar tanto dinheiro, sobretudo quando o Estado se tem esforçado agora tanto por explicar que o montante dedicado às empresas até é bastante mais elevado do que aquilo que inicialmente se acreditava ser? Bem, Mónica, antes de tudo, um agradecimento ao Advocados Summit, um agradecimento à VDA, um agradecimento ao ECO por esta iniciativa e os parabéns pela mesma. Obrigada. Este é o tema do momento, é o tema que todos os empresários falam no dia-a-dia, é o tema que, na verdade, tem circuitado todas as conversas que estamos a falar de investimento, e aquilo que vamos ver no Millennium BCP é um ótimo sinal de uma retoma e de uma recuperação que se vê a olhos vistos. Ou seja, nós
fechámos há muito pouco tempo uma operação de 1.200 milhões de euros de linhas de garantia com o Fundo Europeu de Investimento e a maioria dos empresários já se está a preparar para o investimento. Ou seja, a maioria dos empresários, nós hoje temos cerca de 8.000 operações de financiamento em quase 8.000 empresas que estão hoje a ser desenhadas, estruturadas, configuradas, quase 1.500 milhões de euros de apetite de crédito que estamos a analisar nas suas diferentes elegibilidades, desde as elegibilidades europeias para ter acesso a estas garantias até às elegibilidades nacionais, mas não temos dúvida que há vontade das empresas, que há vontade das empresárias e dos empresários de começarem, depois de um momento de sobrevivência, uma retoma progressiva e positiva. Os números do Banco de Portugal, do indicador diário de atividade, são também muito positivos. Nós estamos positivos com estas projeções económicas que apontam um crescimento económico na casa dos 4%, 5% no melhor dos cenários. As coisas estão a arrancar bem à medida que a vacinação avança. Quando nos fazem a pergunta, há investimento produtivo no setor empresarial e no setor público que permita acomodar esta quantidade de fundos europeus? A nossa resposta é concreta, sim, há investimento, há procura. O Governo e o IAPMEI e o Compete abriram um pré-aviso no início do ano que tem centenas de candidaturas em prospecto. Nós trabalhamos de uma forma muito, digamos, corriqueira e curricular com as nossas equipas de consultoria e com as equipas de parceria e temos vários consultores a darem-nos nota de que há projetos de investimento. Os clientes também já nos dizem que querem investir e, portanto, o país está preparado depois de um momento de sobrevivência para um momento de retoma, de recuperação e de investimento. Nós também estamos preparados para o fazer no sistema financeiro e no Millennium BCP em particular. O que fizemos depois do ano passado termos colocado praticamente 2.700 milhões de euros de garantias Covid para permitir às empresas um momento de sobrevivência, um momento de subsistência, num momento em que faltam muito oxigênio em muitas empresas. O grande desafio agora é sermos um motor da recuperação económica e estarmos ao lado dos empresários. Estar ao lado dos empresários é simplificar-lhes a vida. É, assim que estiverem lançados os concursos do PRR, assim que forem aprovados os primeiros projetos e tivermos os primeiros termos de aceitação, nós estaremos disponíveis para fazer 3 coisas de forma muito simples. 1, adiantar incentivos, de forma estruturada para que os empresários tenham liquidez e possam começar os seus projetos. 2, avaliar os capitais alheios que os projetos também precisam, porque nem todos os projetos do PRR vão ter 100% de incentivo. E depois 3, garantir aos empresários que vão ter a carência necessária, o tempo necessário para que executem os projetos e comecem a pagar depois da execução. Portanto, nós vamos fazer operações de médio e longo prazo, a 8 e a 10 anos, com carências de 2 e 3 anos que permitam às empresas saber que este é o tempo para investir e depois haverá o tempo para reembolsar os projetos e para reembolsar os financiamentos. Esse é o compromisso que nós assumimos. O BCP deu um exemplo muito concreto no atual quadro comunitário, no Portugal 2020. Nós financiámos mais de 2.200 projetos, financiámos de uma forma estruturada mais de 2.100 milhões de euros em projetos nos últimos 5 anos. Temos hoje mais de 12.000 projetos acompanhados no dia-a-dia com a sua tesouraria centralizada no banco. E, portanto, sabemos que os empresários estão preparados, as empresas estão preparadas e é preciso que o Governo, a Comissão Europeia, as autoridades de gestão tenham aqui um papel de parceria e de confiança. Se nos perguntarem qual é que é o principal desafio que o país vive, é o planeamento com execução. Ou seja, nós temos que ser muito ágeis, muito rápidos, muito céleres, garantindo simplicidade aos processos, não eliminando rigor, mas garantindo simplicidade aos processos. Já vamos depois dessa parte da questão da burocracia e do rigor e da transparência. Catarina, exatamente o que é que as empresas têm de acautelar agora neste momento da elaboração das candidaturas? Candidatar-se ao PRR é substancialmente diferente do que foi candidatar-se ao Portugal 2020 ou ao CREN ou outro quadro comunitário anterior? Eu acho as candidaturas para serem sucedidas precisam sempre, como o Gonçalo dizia, de um planeamento muito grande. Antecipação dos projetos que vão sair, dos avisos que vão sair, etc., porque muitas vezes os projetos não são feitos em cima da saída dos avisos, por exemplo, não é, das publicações. E, portanto, deve haver claramente um planeamento e uma antecipação daquilo que está previsto sair, daquilo que são as tendências e, portanto,
não digo fazer projetos de propósito para, porque isso é irreal, não é? Eu acho que os projetos têm que ser, de facto, têm que ter uma mais-valia para o país, têm que ter uma mais-valia para as empresas, têm que ser projetos produtivos, têm que ser projetos inovadores, onde se está a apostar imenso na inovação, mas a verdade é que a adaptação de os projetos elegíveis é muito importante desde o início, pronto, e isso fazem candidaturas, de sucesso. Essa antecipação é muito importante. Uma definição clara daquilo que são os critérios de elegibilidade dos candidatos, dos projetos, o que são despesas elegíveis, quais são os requisitos de aplicação daquelas candidaturas e daqueles avisos, é muito importante e é uma das partes do que nós fazemos enquanto assessores jurídicos, que é exatamente ajudar as empresas a fazer toda essa preparação e a estruturar os projetos e a acompanhar os projetos, ou seja, a implementação de cada um dos projetos, a estruturação, cumprindo todos os requisitos que vão ser apertados. E, essencialmente, hoje em dia, eu acho que no âmbito do PRR, o grande desafio vai ser o tempo. Eu acho que vai ser o timing. Começar em tempo, cumprir todos os requisitos e todos os requisitos de resultado, porque nós temos um princípio de atingimento de resultados que tem vindo a ser cada vez mais exigente com os programas quadro e com o PRR vai ser, eu acho que ainda mais, e portanto o cumprimento dos resultados que vão ser efetivamente contratados com os beneficiários diretos ou intermédios e depois com os beneficiários finais, vai ser bastante exigente e, portanto, eu acho que todo esse processo de preparação, de implementação e acompanhamento do projeto e depois da sua própria execução e de garantir que todos os resultados, que todas as obrigações são cumpridos para que os desembolsos sejam feitos em tempo, para que não haja surpresas, para que não haja suspensão, cancelamento de desembolsos, etc. E, portanto, para que a coisa corra fluentemente, não é? E tendo em conta que nós ainda estamos a negociar o PRR, portanto, Bruxelas ainda não deu luz verde, ainda nem sequer conseguiu a forma de ir aos mercados buscar o dinheiro para financiar os vários PRRs nacionais, a minha pergunta é, receia que no fim de tudo isto o tempo se encurte ainda mais para se conseguir executar as verbas previstas? Portugal tem 30 meses para executar 14 mil milhões de euros de incentivos, que é diferente de investimento. Nas nossas projeções, o investimento que está associado ao PRR anda na casa dos 24 mil milhões, porque depois há uma componente de dotação nacional nos projetos públicos e uma componente de capitais próprios nos projetos privados. E, portanto, o país não tem, digamos, muito tempo para alongar decisões. Aquilo que está a ser desenhado pelo Governo e que nós também temos acompanhado é um modelo de aceleração que permita, na verdade, que os primeiros avisos apareçam já no início do segundo semestre, entre julho e agosto, e depois possamos trabalhar de uma forma ativa com aprovações a partir de setembro. Nós temos as equipas no banco preparadas. As nossas equipas comerciais, as nossas equipas de crédito, as nossas equipas de risco, as nossas equipas de rating estão preparadas para responder de uma forma positiva às solicitações dos nossos clientes, sejam eles entidades públicas, sejam eles entidades privadas, empresas de natureza mais inovadora e de todos os setores, ou seja, nós teremos um PRR que vai apoiar a saúde, a tecnologia, o digital, o automóvel, a indústria exportadora, toda a dimensão da sustentabilidade, da eficiência da economia verde, toda a dimensão que a economia precisa no que diz respeito à transição digital. Portanto, hoje é difícil encontrarmos empresas em Portugal que não venham a ser abrangidas pelo PRR. E depois, em setembro, outubro, já teremos aquilo que será o acordo quadro, o acordo de parceria para o Portugal 2030, que começará depois de forma mais efetiva no final do ano e, portanto, teremos, como dizia e muitíssimo bem a Catarina, 3 programas ao mesmo tempo. O Portugal 2020 que está a terminar, o PRR que está a começar e o Portugal 2030 que terá depois essa implementação. As equipas estão preparadas. Nós, o que queremos e o que desenhamos e o que desejamos é que toda a gente na cadeia esteja efetivamente com o mesmo intuito, que é vamos executar bem, garantindo simplicidade na execução e capacidade de transformação de projetos em resultados. Esse é o grande desafio, ou seja, Portugal nunca recebeu na sua história democrática o pacote europeu que vai receber agora de fundos europeus e de incentivos diretos, de subvenções. Há ainda uma oportunidade que pode e deve ser explorada ao nível dos empréstimos, em particular dos empréstimos do BEI e das garantias europeias, que é uma oportunidade que o país deve explorar. E depois, o nosso trabalho é dar liquidez onde o Governo mete aprovações.
Ou seja, as empresas que têm projetos aprovados podem contar com o Millennium BCP para descontar esses incentivos e para avaliar o financiamento de capitais alheios dos próprios projetos. Esse é o nosso compromisso com os nossos clientes e também é o nosso desejo para aqueles que ainda não têm a oportunidade de ser nossos clientes. E vamos fazê-lo em parceria. Vamos fazê-lo em parceria com as equipas jurídicas, de advogados, de assessoria, porque o projeto é complexo e vai obrigar a contratação pública, a acompanhamento de investimentos de forma regular e a um acompanhamento no dia-a-dia da execução. Também com equipas de consultoria desenhámos um clube de parceiros que são entidades acreditadas que podem ajudar as empresas a fazer as candidaturas, a desenhar o processo e a aprovar os projetos. E o nosso objetivo é dar liquidez, execução e capacidade de implementação àquilo que está aprovado. Portanto, as empresas podem encontrar no Millennium BCP aquilo que nós chamamos de um parceiro de confiança para fazer o investimento de retoma que o país precisa. Esse é o nosso grande objetivo e, com isso, ajudar o país a dar um passo em frente. Catarina, vou aproveitar já aqui a deixa do Gonçalo para lhe perguntar, porque entretanto já foram publicadas novas regras para a contratação pública no âmbito do PRR. O que é que estas regras trazem de novo relativamente àquilo que era a contratação pública até agora? É verdade. Deixe-me só acrescentar uma coisa ao que o Gonçalo estava a dizer antes de ir a esse ponto. Tem-se falado muito, e é verdade, que o PRR prevê essencialmente projetos de investimento público, não é? Ou seja, que é mais direcionado para o Estado e para entidades públicas e, portanto, projetos públicos propriamente ditos e não tanto para as empresas, para os particulares, para os privados. Isso é uma verdade, de facto, é essencialmente projetos de investimento público, mas a verdade é que em muitas das áreas, por exemplo, na energia, a história da descarbonização, agora do hidrogénio, etc., há alguns e bastantes projetos direcionados para entidades privadas e, para além disso, e pegando também na história da contratação pública, e para além disso, ainda que muitos dos projetos sejam de investimento público e projetos públicos na sua base, a verdade é que os projetos públicos vão ser executados por entidades privadas na sua grande maioria, não é? Claro. E, portanto, os beneficiários finais vão ser entidades privadas que vão ser contratadas para os executar, desde logo na área das infraestruturas, não é? Em todas as áreas, claro. Na transição digital, na transição climática, nas infraestruturas, sei lá, até nas florestas, na história mais da sustentabilidade do solo e da resiliência do solo, etc., em tudo. Portanto, os privados vão ser claramente beneficiários finais, vão ter que estar envolvidos em tudo isto que o Gonçalo disse e em toda a sua capitalização, necessidade de investimento propriamente dito também, e portanto eu acho que vai ser uma oportunidade para toda a gente. Se devíamos ter feito mais um equilíbrio maior entre projetos públicos e projetos privados, é uma questão, eu creio que sim, mas enfim, mas de qualquer maneira a oportunidade eu acho que vai estar bastante disseminada pelos vários stakeholders. Em relação à contratação pública, é verdade, foi publicado muito recentemente, em 21 de maio, o regime especial de contratação pública para projetos no âmbito do PRR, entre outros, pronto. Que entra em vigor um mês depois, e portanto cerca de 20 de junho, e prevê simplificação dos procedimentos essencialmente. Prevê, no fundo, a possibilidade de se lançarem procedimentos não competitivos e, portanto, não abertos, não publicáveis, como é a consulta prévia, essencialmente consulta prévia simplificada, portanto, sem anúncio, não é? Convite a 5 entidades de escolha da entidade pública, para contratos abaixo de 750 mil euros, pronto. Para perceber a comparação, nos termos do Código, os contratos de bens e serviços que são possíveis ser adjudicados através de consulta prévia vão até 70 mil euros e nas empreitadas 150, e agora estamos a falar de um limiar de 750 mil euros, exceto se os limiares comunitários forem inferiores, e em alguns casos são inferiores, designadamente nos serviços e na contratação de bens. Para além disso, regras bastante simplificadas na adjudicação e nos próprios procedimentos, como prazos mais curtos, como dispensa de caução, por exemplo, por parte dos adjudicatários, quando comprovadamente eles, por exemplo, comprovem que não tenham liquidez para prestar a caução. Não se considerar impedimento quando o adjudicatário tem dívidas à Segurança Social ou ao Fisco, que não sejam acima de determinado valor, ou quando comprovadamente não tenham a liquidez para pagar e comprovem ter sido uma coisa temporária. Há ali uma série de requisitos
E depois há outros que não se percebem muito bem, por exemplo, a redução ou a isenção da fundamentação que o Estado tem que dar, com a não adjudica em lotes, por exemplo, que foi uma das grandes novidades de uma das últimas reformas do Código, que é a regra é adjudicar em lotes. Para quê? Para dar oportunidade às pequenas e médias empresas, para abrir à concorrência, para adjudicar cada lote a uma entidade diferente e, portanto, para não adjudicar grandes contratos a grandes entidades. Na verdade, agora há uma isenção de fundamentar a não adjudicação em lotes e eu, na verdade, não percebo muito bem o objetivo, porque eu percebo que este regime especial decorra desta tal necessidade de aceleração e de simplificação. Isso que eu lhe ia perguntar, se isto não era uma questão de Nós acelerar. precisamos de acelerar, não é? Mas há coisas que, se calhar, há limites que não devemos ultrapassar e há coisas que não vejam que é que cumprem esse objetivo. Esta é uma delas. Não estava para estar no diploma, mas acabou por estar, e é bom sinal, que é o limite das adjudicações diretas sucessivas ao mesmo concorrente, não é? O tal artigo muito conhecido 113 do Código dos Contratos Públicos e que agora mantém-se, mas com limiares bastante superiores. Portanto, pode-se adjudicar sucessivamente à mesma entidade com o limiar dos 750 mil euros. Mas também o volume de obras esperado é muito maior agora. Desculpe? O volume de obras que agora se vai proporcionar também é muito maior e, portanto, também se calhar justifica-se esse aumento. Sim, justifica-se um aumento do limiar, claramente, entre os limiares comunitários e os tais 750 mil euros, eu acho que se justifica. No fundo, a alteração ficou na lei e, portanto, essa restrição, no fundo, de manter o 113, mas com limiares diferentes, eu acho que é uma boa notícia. E depois, enfim, temos ali também algumas regras de fiscalização do Tribunal de Contas e de aumento das contraordenações para controlar de forma um bocadinho mais intensiva os incumprimentos e os impedimentos, etc. E, portanto, eu acho que tem fatores positivos e tem alguns fatores negativos. Podia-se pensar a diferenciação de um regime especial durante um período tão longo, porque o PRR, para aquilo que queremos fazer, não é longo, mas para um período especial de contratação pública acaba por ser longo, não é? E por isso, enfim, tem algumas vantagens e desvantagens. Percebe-se o intuito, podia ter sido feito de outra maneira em alguns dos pontos. Gonçalo, é interessante precisamente esta questão, esta necessidade que existe agora com os fundos de, por um lado, desburocratizar, acelerar as execuções, acelerar as atribuições, o lançamento do concurso, o processo de decisão a quem é que o dinheiro vai ser atribuído, mas simultaneamente quando aparece agora de repente um excesso de concentração também na necessidade da transparência, de evitar a fraude, que deva-se dizer, Portugal sempre foi um dos melhores países a esse nível de fraude na comparação europeia. É essa a percepção que tem no terreno? Ou seja, o que nós vemos todos os dias são empresários honrados, gente trabalhadora que olha para estes projetos de investimento com a mesma simplicidade e com a mesma atividade na sua atividade normal. Aquilo que nós hoje vemos, e é isso que tem que ficar claro, é que a aceleração, simplicidade e agilidade não são antónimos diretos de transparência, rigor e certeza do que estamos a fazer. Portanto, não é por nós termos menos entidades envolvidas nos processos e, digamos, eliminarmos uma solução muitas vezes zigue-zagueante entre N entidades a avaliar o mesmo projeto, quando depois acaba por ser o sistema financeiro a adiantar o dinheiro. E não é por nós termos processos que são mais simples, mais ágeis, mais fáceis no que diz respeito à sua configuração, ao nível do seu financiamento, que nós estamos a dizer que vamos tirar a mão do rigor, da transparência e daquilo que é a accountability que estes projetos têm que ter. Portanto, o que o país precisa é de processos ágeis, não é de simplificações administrativas que permitam e deem aso a soluções que possam ser mais tarde ou mais cedo menos sérias. Dê-me um exemplo dessa agilização. Eu dou um exemplo concreto. Nós hoje temos, por exemplo, um sistema que funciona no Compete, que é um sistema híbrido, em que temos 5 entidades a avaliar o projeto e uma entidade a meter o dinheiro, que são os bancos. Nós hoje temos, de uma forma muito estrutural, no Millennium BCP conseguimos fazer uma aprovação de um projeto com uma garantia europeia num mês, enquanto que quando usamos o sistema que está instituído, em que temos as diferentes autoridades de gestão, a CCDR, o Compete, o IAPMEI, o Turismo Portugal, o AICEP e depois a Sociedade de Garantia Mútua e depois ainda a validação do termo de aceitação, muitas vezes demoramos 6 meses.
É disso que estamos a falar. Processos ágeis não podem demorar 6 meses. Entre o momento em que o empresário se candidata e o momento em que lhe dá uma resposta, sim, pode investir. Porque não é sim, tem aqui o dinheiro para investir, é sim, pode investir. Aquilo é uma licença para investir. Nós hoje temos soluções muito mais ágeis, em que no mês, depois da autoridade de gestão dizer o projeto tem viabilidade técnica, nós avaliamos e dizemos este projeto tem viabilidade financeira, avança. E avança com liquidez. Portanto, o grande objetivo é o país encontrar processos céleres, processos ágeis, que permitam aos empresários investir. Os empresários o que precisam são de respostas, que é se há um concurso, um aviso aberto, se esse concurso tem datas, que tem um plano de candidatura, tem um plano de avaliação e um plano de consecução de resultados, isso tem que ser cumprido. E nós estamos confortáveis, ou seja, com notificações de decisão, portanto, com aprovações e com contratos, com termos de aceitação, nós estamos disponíveis a fazer esse financiamento, porque nós dizemos ao empresário logo na candidatura. O empresário, quando se candidata, pergunta-nos, eu quero fazer um projeto de 500, 800, 1 milhão de euros. Vocês já lhes dão uma prévia Dizemos-lhe logo, baliza. para fazer este projeto você vai ter 600 mil euros de incentivos e nós vamos descontar estes incentivos durante os próximos 2 anos, tem aqui um empréstimo. E depois temos aqui um médio e longo prazo, que podem ser 200 ou 300, e neste médio e longo prazo nós vamos fazê-lo desta forma, vamos emprestar a 8 anos e vai ter 2 anos de carência para poder executar sem estar preocupado com o reembolso. E esta certeza, na confiança que as autoridades, sejam elas financeiras, sejam elas públicas, dão aos empresários é crítica, porque os empresários querem investir, querem aproveitar para, nesta retoma, compensar um bocadinho aquilo que perderam nos últimos 2 anos. E, portanto, se o país quer estar ao lado dos empresários e permitir às empresas investirem, como dizia a Catarina muito bem, nós vamos ter beneficiários públicos, entidades públicas que serão beneficiárias do PRR, vamos ter beneficiários privados, esperamos nós muitos, aponta-se que sejam 5 mil milhões de euros para beneficiários privados e depois vamos ter os fornecedores privados dos beneficiários públicos, porque os beneficiários públicos vão adjudicar investimento. E esses fornecedores privados, pelas contas do Programa de Estabilidade que apresentámos em Bruxelas, enquanto país, são 2.700 milhões de euros. Portanto, nós estamos à espera que cerca de 5.700 milhões de euros estejam dedicados para a economia privada. No pacote completo, 13.600 milhões de euros. Claro que há outros países que tiveram outras decisões e que fizeram um projeto muito mais longo da auscultação e que puseram uma muito maior tónica no investimento privado. Mas nós também precisamos de investimento público e esse investimento público, desde que reprodutivo, criando riqueza para o país, também é necessário. Portanto, o grande desafio que nós temos enquanto instituição financeira no Millennium BCP é servir os nossos clientes e servir o país de forma concreta. Se é alongado, nós vamos tentar garantir que seja célere, se é complexo, nós vamos tentar simplificar. Porque o grande trabalho é executar. E eu acho que nós, enquanto país, devemos olhar para o PRR e para o Portugal 2030, não nas taxas de aprovação, porque para mim são contratos emitidos, têm pouco valor, mas sim nas taxas de execução. A capacidade que os empresários, a sociedade, o país tem de executar aquilo que aprovou. Porque há planos de negócios, há planos de investimento que devem ser cumpridos. E para isso é preciso ter instituições financeiras sólidas e robustas a fazer a liquidez, a criar a liquidez necessária das empresas para que nunca falte o capital para que as empresas façam esse investimento e depois é preciso ter equipas de consultoria, de assessoria e de gestão na gestão pública e na gestão privada que permitam que os empresários consigam fazer um investimento de forma estrutural, que é o que esperamos. Mas, desculpe interromper, a verdade é que os mecanismos de controle, no fundo, das práticas anti-fraude, anti-corrupção, antiduplicação de fundos, etc., que é uma das grandes preocupações do PRR, o diploma que aprova, eu como jurista, enfim, desculpem, remeto-me sempre aos diplomas legais, mas, na verdade, o diploma que aprova o mecanismo de resiliência, o regulamento europeu, vê-se que ao longo de todo o regulamento uma das grandes preocupações é obrigar os Estados-membros a implementar medidas que previnam e controlem as práticas de fraude, corrupção, duplicação de financiamentos, etc., porque temos, quer dizer, um projeto financiado pelo PRR não pode ser financiado pelos demais fundos europeus, etc., e, portanto, há também aqui uma duplicação e há uma exigência aos Estados-membros de implementarem mecanismos como
portal da transparência, o balcão dos fundos públicos, em que é suposto consolidar toda a informação sobre os beneficiários, sobre os projetos, o que é que já receberam, o que é que não receberam, que ligações é que têm entre eles, etc. Mecanismos até e que estão previstos em algumas das medidas do PRR de melhorar o sistema de justiça, o sistema de é isso controlo. Que eu ia perguntar precisamente, se parte deste investimento público de que se fala e que se critica, provavelmente se calhar fará todo o sentido, porque em última análise serão as empresas que vão beneficiar-se de conseguirmos ter um Estado mais célere e mais eficiente. Claro que sim, claro que sim. E, portanto, há alguns projetos e algumas linhas no âmbito do PRR previstas exatamente para, por exemplo, tornar a administração pública mais transparente. A digitalização da administração pública, das empresas, etc., é também com esse intuito, não é? De preparar para que haja maior transparência, haja maior controle, haja maior capacidade de auditorias, não é? E depois, a estrutura de coordenação, por exemplo, do PRR, e do novo programa quadro, também, em princípio, vai permitir que isso assim seja. Vamos ver como é que vai ser na prática, mas aquele tal princípio da segregação de funções, de quem avalia e analisa, de quem paga, de quem faz auditorias, de quem controla, é muito importante, mas haver um sistema também centralizado de informação e transparente também é muito importante. Está expectante que esta nova arquitetura funcione? Vamos ver, eu espero que sim. Olha, temos que continuar a ser otimistas. Eu espero que funcione melhor, de forma mais ágil e principalmente de forma mais objetiva. Eu acho que a primeira coisa é os avisos, como o Gonçalo dizia, serem objetivos, serem claros em termos do que se pretende e serem claros nos resultados que se pretendem atingir. Se os resultados forem claros, é muito mais fácil haver transparência e objetividade no cumprimento por parte dos beneficiários. E avaliar as metas se foram ou não cumpridas. Claramente. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Foi um gosto. Este painel do Advocados Summit chega ao fim. Espero que tenham gostado. Obrigado.